das quais ela via o próprio Jesus Cristo naquelas pessoas caídas, daquelas pessoas sofridas. E é um espírito que a gente tem que reverenciá-lo, né? Porque é um exemplo divino que não podemos esquecer de maneira nenhuma. E note um caso interessante, ela era católica, e católica mesmo. Fervorosa. Não era de censo, não. Freira. Ela era católica mesmo. Né? E às vezes a gente sempre acredita que a nossa religião é melhor. Né? E a gente discrimina tanto as religiões e aceita a nossa como a referência maior. E isso não é verdade. A religião é um rótulo que se coloca nas pessoas. Não é um rótulo político. CPT, PMDB, PSD, são rótulos, né? E o que vale realmente é a conduta, o comportamento, a prática de vida, não importa a que entidade você está filiado. E ela, embora seja católica, ela é um espírito que é universal, que o espiritismo admira, que o evangelismo deve admirar. É parecido com Chico Xavier, que ao desencarnar deixou amigos dentro do catolicismo, alguns evangélicos que acreditavam no Chico e tinham relação com ele. Então isso mostra a necessidade da universalidade da religião, do pensamento religioso. E não ficar fixado só na sua religião, só no seu pensamento, só no seu modo de vida. É isso aí. E como que começou essa vontade dela de ajudar os necessitados? Porque ela não participava de uma outra categoria, de não ficar na rua procurando necessitados. Ela ficava mais clausurada no início, não? Não, nunca houve isso com ela, exatamente. Ela sempre foi um espírito trabalhador, né? E o trabalhador é aquele que se envolve. Mas como foi esse início dela, esse despertar? Primeiramente, ela teve o primeiro sintoma de que precisava fazer na Terra uma tarefa aos 12 anos de idade. Então, bastante cedo, ela percebeu a sua vocação religiosa. Eu vou lembrar que a palavra vocação, nesse caso, tem o valor de chamada, o chamado religioso, né? O chamado espiritualidade, é que gera a vocação. Então, aos 12 anos, ela já começa a se interessar e pede à mãe para ser freira. E por que ela faz isso, né? Porque para você vir, você não pode estar isolado, sair sozinho, sair pela rua com uma cesta procurando alimento, os pobres não há credibilidade. Então, para você fazer um trabalho significativo, você tem que pertencer a um movimento também significativo. Então, a Igreja Católica, na época até hoje, é uma referência maior. São bilhões de seguidores do catolicismo e que tem um poder político, um poder religioso muito forte, muito alto. Ao se filiar, portanto, à Igreja Católica, ela mostra que o que ela poderia fazer dentro da igreja, fora da igreja, muito pouca coisa ela faria. Você vê que nós espíritas também não somos isolados. Nós temos grupos, nós temos movimentos espíritas, nós temos uma série de atividades que ajudam a gente a fazer a bolsa dos carentes necessitados. Sem isso, não podemos fazer nada, né? Então, pertencer a um centro espírita significa pertencer a um trabalho, a uma estrutura de ajuda e de trabalho às pessoas. A mesma coisa foi ela, aos 12 anos, ela diz à mãe que ela gostaria de ser freira e vai para a Irlanda, para o convento de Nossa Senhora do Loreto. E ali ela começa o seu trabalho, mas a sua preparação para o trabalho. Vamos lembrar também que todo trabalho, espírita ou não, católico ou não, exige preparação. Você não pode chegar num trabalho com as suas ideias, seus pensamentos antigos, né? Há que remodelar tudo isso, repensar tudo isso e entrar na estrutura daquele movimento. Então ela foi para lá para se preparar, até para fazer um teste, né? O que uma menina de 12 anos pode realmente pensar nos seus desejos, da sua vida, né? Ela precisava estar certa de que aquilo é o que ela queria. E ela fica um tempo na Irlanda até que ela recebe uma ordem, né, maior, no sentido dela ir para a Índia. Nós espíritas sabemos que os missionários são espíritos preparados na espiritualidade para fazer um trabalho aqui. Mas chegando aqui, eles podem se esquecer do trabalho. Podem desviar o caminho. E há muitos exemplos disso, né? Santo Agostinho, São Paulo, são exemplos clássicos, muitos outros exemplos, Lutero, tantos exemplos de pessoas que chegaram aqui para fazer um trabalho e se desviaram.
E quando há esse desvio, e eles são importantes, a espiritualidade, então, se aproxima deles, dá toques neles, até Para que que volte ao caminho. se lembrem, né, do que tinham que fazer e comecem a trabalhar naquilo que deviam trabalhar. Mas no caso dela, não. Ela sempre seguiu a linha reta. Ela não precisou de avisos, né? Ela não viveu duas vidas. Muitos viveram duas vidas. Primeiro foram pessoas do mundo, que praticaram erros, enganos, se converteram. Chico de Assis é um caso típico também, né? De pessoa que tinha uma missão, mas primeiro se perdeu nessa missão. Ele é chamado, ele é procurado da espiritualidade para que ele saiba, olha, o seu trabalho é esse e você vai fazer isso. Ela não foi o caso dela. Mas a espiritualidade abriu para ela a perspectiva. E uma delas foi levar à Índia. Com isso ficava claro o seguinte, a sua missão não é na Irlanda. A sua missão é na Índia. Lá, Com quantos anos ela foi para a Índia? ela foi já mocinha, 17, 17 anos. ela já estava numa fase Na em adolescência. que as escolhas são claras, são definidas. Ela vai para a Índia e vai trabalhar num colégio. Ela era uma pessoa interessante, ela era muito pequenininha. Ela tinha 1,05 m, 1,05 m. quase anã, né? O que mostra que o espírito que tem poder espiritual, que tem força, não depende do tamanho, da beleza. Esse venceu porque era muito bonita, aquele porque era atlético. Não, não, não. Ela venceu porque ela deu exemplos de coragem, de força, de energia, de trabalho, de amor, de renúncia. E num espírito, né, que estava num corpo inexpressivo fisicamente. Certo? Com 1,05 m é quase anã. E ela, então, chegando a Calcutá, ela começa a perceber a quantidade de trabalho que ela teria pela frente. E o interessante é que ela foi escolhida esse lugar porque, à época, a Índia era um país, não havia ainda classificação primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, não havia isso não, mas podia ser considerado de quarto ou quinto mundo, um país muito sofrido. Muito atrasado. Havia uma elite muito poderosa, né, dos Marajás, que Os Brahmas. Da novela, né? Os Brahmas, era do Novela Caminho das Índias tinha esse Brahma que aí se apaixona por Dalit, né? E isso é um problema sério, né? A relação de amor ela é impossível. Não pode, Entre né? um pária, né, e um brahmana. Mas voltando a essa questão, havia uma elite poderosíssima que tinha muito dinheiro e que era associada aos ingleses, que era o povo que dominava a Índia. A Índia nem governo próprio possuía. Quem vai fazer com que a Índia tenha um sentido político mais amplo é Mahatma Gandhi, que vai lutar contra isso, né? Mas quando ela estava lá, havia um distanciamento muito grande entre as classes, chamadas então castas. Casta não é classe. Classe social é aquele que você tem mobilidade. Então você pode, numa classe média, chegar à elite ou cair para a massa. Ser pobre e de repente você, com o tempo, você ser milionário, você fazer parte da elite. Ou até o contrário, né? Você pode cair. Também. O nome disso é mobilidade social. Ela pode ser vertical ascendente, vertical descendente ou horizontal. A vertical ascendente, você cai de uma classe mais baixa para uma classe mais alta. A descendente, você cai da classe mais alta à classe mais baixa. E a horizontal é quando você fica na mesma classe, mudando a função, mas na mesma classe. E isso fazia com que essas classes fechadas criassem espaços muito grandes entre a maioria da população, que eram pessoas pobres, né? Que eram pessoas muito humildes, e aqueles que tinham grande poder. E ela vem à Terra exatamente pelos humildes. Não tinha sentido ela ter poderes, ela nascer entre os brahmanes, ela não faria coisa alguma. Né? Quando ela chega lá, a visão dela é assim: eu tenho um compromisso com esses que sofrem. Eu tenho um compromisso com os pobres, com o falido, com o carente, com a prostituta, com a mulher estuprada, que ela amparou muitas, com a criança desvalida, com o velho que sofre. Esse é o meu compromisso, e não com as classes superiores. Né? Isso vai ser problema para ela, porque você vivendo numa sociedade que você não está ao lado do poder, você tem limitações sérias. Mas ela não deu importância a isso, a nenhuma importância. Ela trabalhava sem olhar para trás, e mesmo para os lados, ela olhava para frente, em busca do seu objetivo. Há uma história interessante dela, que ela, numa ocasião, vinha caminhando por uma rua de Calcutá e, de repente,
inesperadamente, ela olhou para um canto da rua e viu um velho. Talvez um paro ou não sabemos, mas era um velho, muito pobre. Ele estava caído no chão, arfante, muito doente. Né? E aquela postura, por certo, o levaria à morte. Ela parou, porque ela não deixaria de assistir a uma pessoa caída. Isso é o lema. Era da essência dela. Nós deixamos, mas ela não deixava, não. Então ela para atender aquela pessoa. Mas percebe que ela teria, naquele dia, obrigações sérias no convento. Então ela ficou entre a obrigação do convento, que ela também respeitava e não abria mão, e atender aquele necessitado que estava ali. Ela pensa um pouco e resolve imaginar o seguinte: vai ficar aqui, eu agora tenho um compromisso inadiável e eu tenho que ir. Amanhã eu volto aqui e vejo... E cuido dele. E foi ela para o convento. E voltou no outro dia. Só que ela não viu o homem lá. E não vendo o homem, ela ficou preocupada e perguntou às pessoas que ficavam ali, outras marginais, né, no sentido de pobreza. Perguntou sobre aquele velho que ela vira ontem. Ele morreu. Isso a deixou profundamente chocada. Foi um golpe, né? Muito chocada. E esse adiar o serviço. Por que eu não fiz ontem? Essa é uma questão que a gente às vezes passa por isso, né? Deixa de ajudar alguém que precisa e a gente, depois eu faço. E há quem fala, mês que vem, quando eu receber, ano que vem, quando eu fundar um abrigo, enquanto isso as pessoas estão morrendo ao seu lado, né? Estão sofrendo ao seu lado. Fazer o bem não há adiamentos em fazer o bem. Fazer o bem é aqui e agora. E fazer o bem que eu posso, e não o bem que eu devo. Porque o bem que eu devo, a gente às vezes não consegue fazer realmente. Mas o bem que eu posso fazer. E fazer agora. Né? O bem que é adequado a mim. E ela teve esse problema, e a partir daí, ela fez uma espécie de juramento. Ela não jurava, ela é contrário ao cristianismo fazer juras, não faz juramento. Mas ela fez um compromisso de atender, de não permitir mais pessoas caídas, pessoas desvalidas, pessoas desamparadas. De maneira nenhuma ela adiaria aquele serviço. E ela faria aquele serviço do melhor modo possível. Mas teve um problema. Para onde levar o caído? Né? E esse caído... não é só ajudar. Como ajudar? A vontade tem, mas como que você ajuda uma pessoa? E às vezes você... Com que condições? Leva para onde? Eu tenho condições financeiras de ajudar. Às vezes não é só iniciativa, né? E normalmente o caído está desamparado, se não estava caído. Exatamente. Né? O amparado é aquele que, embora doente, embora sofrido, tem uma família que ampara, tem amigos que cuidam dele. Então ele é uma pessoa doente, mas amparada. Mas o que está na rua não tem amparo. Então não adianta eu passar por lá e resolver ampará-lo se eu não tenho ainda uma estrutura para esse amparo. E ela busca então essa estrutura, que era um lugar para colocar aquelas pessoas. Ela estava certa disso. Eu vou andar na rua agora com os olhos do Cristo. E que é isso? Olhos voltados para as dores do mundo. Vou olhar só isso. O que fazer depois eu resolvo. E sai em busca de uma solução. E havia perto dali um templo dedicado à deusa Kali, a deusa da revolução, da transformação. Ela pertence à religião hinduísta e num panteão dos mais importantes da religião hindu. Mas esse templo que ela passa perto tinha sido abandonado. As pessoas se desinteressaram pelo culto, ou por um motivo qualquer, o templo estava vazio. E ela então resolve pedir ao dono do terreno do templo, se ela podia fazer ali um local, ela chama de Centro do Coração Puro. É o Karigata indiano. O que ela faz? Ela conversa com essa pessoa, não, pode usar. E ela começa a usar. Então, com esse 1,5 m, ela vai para a rua pegar um peso enorme, crianças, pegar homens idosos, pegar mulheres que estavam sofrendo muito na rua e levar para esse local. Lá, ela fazia o que podia. E o que ela podia fazer? Ela podia fazer curativos para aquelas pessoas.
ela podia dar água, ela podia dar leite ao que estava faminto, desesperado. Eram pequenas coisas, mas para quem está sofrendo, eram grandes. Eram muitas. Quer dizer, quando você está na dor, no sofrimento, o mínimo que te dão é pelo menos atenção. Quantas vezes você já esteve chorando, já esteve lamentando, já esteve em situação tão sofrida e ninguém quis nem te ouvir? Depois, não, para não dizer, eu já tenho muito problema. Eu já tenho muito problema, você ainda vem com mais para mim? Imagina a reação dessa pessoa, né? Que não é capaz de dar nem atenção àquele que sofre. Ela dá essa atenção. Ela dá essa atenção e dá carinho, que é outra coisa muito importante mesmo. Há uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito questiona a gente, dizendo o seguinte: é muito fácil vocês darem àquele que está na rua, ao mendigo, naquela época chamada mendigo, né? Hoje tem outro nome, né? Mas naquela época eram chamados mendigos. Moradores de rua. São carentes, né? São os mendigos. É muito fácil vocês darem um pão ao mendigo. É muito fácil vocês chegarem perto dele e ajudá-lo a tomar uma bebida que é confortadora. Então. Mas é muito difícil vocês darem um abraço nele. Quando você dá uma esmola ao mendigo, prossegue você sendo você e ele mendigo. Ele recebe muitas vezes aquilo assim, uma certa dor, porque ele está recebendo de você a comida que ele está pedindo e só. Mas o principal seria apertar a mão dele, dar um abraço forte, nem passar sua emoção para ele. Mas não fica bem você andar abraçando mendigo pela rua. Você andar de mãos dadas com o mendigo. Mendigo é sujo, pode ter doença, pode contaminar você. Aí são situações em que você faz do cristianismo pela metade. Aliás, não é bem pela metade, é aquilo que você pode fazer. Você não consegue fazer isso ainda, não consegue dar um abraço a uma pessoa carente, um mendigo, enxugar o pranto de uma criança que está na rua, você não consegue fazer isso, mas já é alguma coisa. E ela conseguia fazer isso. Ela conseguia acariciar o mendigo, o Dalit, o pária que estava caído. Ela conseguia aconchegar no seu seio crianças sujas, chagadas, com excrementos, urina. Ela fazia isso. E para nós ainda é muito difícil isso. E essa ajuda começou a ser observada pelos seguidores do hinduísmo. Os hinduístas estavam lá, que eram seguidores da deusa Kali. Essa mulher de 1,5 m está fazendo isso tudo? O problema maior, Marcos, era que eles achavam que ela estava usando uma estratégia para a Igreja Católica. Ela chega aqui, finge-se de boazinha, engana a gente, e converte os hindus para o catolicismo. E a gente, então, passa a perder adeptos para o catolicismo. Que ela quer isso. Resposta dela, nenhuma. Falou nada. Nem que sim, nem que não. Que não adianta falar. Não adianta polemizar com quem nos agride. Não é inteligente você brigar à toa e você não ganha nunca uma discussão. Sempre ficam arestas. E se você discute muito, acaba agredindo o outro também e gera inimizades desnecessárias. Então é melhor não discutir. Ela ficou quieta. E o que ela fez? Em lugar de reclamar, ela foi trabalhar. Não deu a menor importância. Muitas vezes, os hindus iam lá dispostos a linchá-la, dar uma surra, não sei por que, bater base. Infelizmente, algumas pessoas mais sensatas, né? Alguns até amigos dela impediam essas agressões. Mas ela estava ali pronta para isso. E à medida que ela ia produzindo esse resultado, produziu um efeito. Que as pessoas atendidas passavam a amá-la, passavam a respeitá-la. E as pessoas que viam aquilo, não, essa mulher é especial. Ela não quer converter a gente, ela nunca converteu ninguém. O interesse dela não era esse. Isso já é um diferencial, né? A pessoa chega para você quer ajudar, mas quer ajuda, mas você tem que passar para a minha religião, senão eu não te ajudo mais. Ela não tinha isso. Ninguém precisava passar para ser católico, catolicismo, para que continuasse tendo a ajuda dela. E a proteção espiritual que ela tinha também. Né? Ela não fazia proselitismo. E com o tempo foi reconhecido o trabalho dela. Eles passaram deixando de hostilizá-la. Quando iam hostilizar, iam em grupo. E muito aquele grupo antigo disse, não mais não, deixa para lá. Ela está fazendo bem, isso não importa, não interessa. Não, mas precisamos tomar uma atitude política. Que política, nada em prol daí. Vai você então ajudar eles. Ela está ajudando. E ela foi ganhando então notabilidade
E credibilidade. Já a mídia indiana já começa a citar o trabalho da freirinha pelo tamanho Freirinha, dela, né? Que trabalhando 1,05 m. maneira, desse modo. Né? E a partir daí, ela já tem a consciência da necessidade de trabalho. E um detalhe interessante, muitas alunas dela daquele colégio, Colégio de Santa Maria, né, começam a lembrar da professora. E ela era muito querida. Porque uma mulher como a Teresa seria querida em qualquer atividade. Que era incapaz de ofender, de agredir, de tratar mal, nada. E as amiguinhas dela, que eram suas alunas, foram lá vê-la. E viram o trabalho dela e passaram a participar. Passaram a ajudar. E eram pessoas de casta. Então abriam mão da condição de casta para ajudar naquele trabalho social que ela fazia ali. E que era muito mais religioso do que social. O social para a gente tem um sentido hoje muito politizado, né? Mas não era social, ela também é religiosa. Ela começa então a ter pessoas adeptas a ela que tentam ajudá-la nesse processo. Então isso é o começo. Né? Depois ela vai mudar desse local, que o proprietário vai exigir de volta o prédio, fazer qualquer coisa com ele, ela vai procurar outros lugares, vai receber doativos, vai receber lugares para trabalhar e ela vai então crescendo nessa direção. São 9h08, você está ligado aqui no programa Luz do Espiritismo 87, e você pode ligar para a gente, o telefone está aberto, 2422524705, 22524705, tem um livraço para você, O Homem que Mudou a História, de Gesiel Andrade, está aqui o livro para você, ó, quem quiser, é só ligar, daqui a pouquinho o professor José Carléu vai sortear esse livro para você, para a turma aí que está lá na televisão nos ouvindo e nos assistindo, tá aqui, ó, a capa do livro, é só você ligar para a gente, 2422524705. Quer fazer também uma pergunta para o professor José Carléu sobre o tema de hoje? Madre Teresa de Calcutá, tem alguma dúvida? Liga pra gente, 22524705. Além de você tirar a sua dúvida, vai estar concorrendo também a esse grande livro que nós estamos sorteando. Vamos abrir um pouco mais? Vamos. Mesmo fora do tema. Com certeza. Muitas vezes a pessoa tem uma questão... Tem uma outra dúvida. Né? Aí está sendo tratado aqui. Fique à vontade. Eu não sei tudo. Liguem, né? Sei muito pouco, mas muito pouco. Eu sou uma pessoa profundamente ignorante. Mas o que eu puder trocar com vocês, a gente vai trocar. É isso aí, gente. Vamos ligar. 2422524705. São 9h09. O professor, você está com um correio espírita. Vamos dar uma palhinha no correio espírita aqui, tá? Com as manchetes do correio espírita aqui. A trágica desencarnação de Domingos Montagne. Aquele ator que desencarnou no Rio São Francisco, lá, estava fazendo parte da novela e saiu aí, né? Acabou acontecendo isso. Ele na novela, ele também era levado pelo São Francisco, né? E acabou isso acontecendo na vida real. Tem alguma explicação para isso? Desencarnado um outro, né? Foi o padre, né? Que era padre, foram dois, né? E o Vereza foi para o lugar dele. Né? Tem alguma explicação isso? Olha, eu não gosto, viu? Não me agrada isso aí. Embora seja típico do jornalismo, sensacionalista, abordar assuntos atuais que estão acontecendo agora, que estão em efervescência, mas nesse caso ninguém sabe grandes coisas a respeito. É verdade. Tudo que for escrito a respeito disso é pura hipótese. E muitas vezes hipóteses pessoais, né? Com respeito àquilo que a pessoa representava e o problema pelo qual ela passou. Só eu diria a você o seguinte: tem um sentido esse desencarne. Desencarne não é um acidente. Nada do que acontece deixa de ter um sentido. Ele pode ser mais profundo, a gente pode não conhecê-lo muito bem, mas ele tem um sentido. O sem sentido, o nonsense, é comum a escola sartreana do absurdo, né? O existencialismo. Mas para nós a vida não é um absurdo. Um desencarne desse não é um absurdo. Está dentro de uma programação espiritual, está dentro de uma situação que uma hermenêutica, uma interpretação nossa, mais profunda, vai encontrar. Mas que no calor do acontecimento, essas hipóteses, nem sempre a gente tem que ter credibilidade total. Não, foi por isso que ele morreu, foi em função, não sei. Realmente eu prefiro fazer o que os gregos chamam de eporré. Isso é uma palavra grega, quer dizer suspensão do juízo. É quando você não julga
quando você não diz que sabe alguma coisa mais profunda, suspende o juízo. Não diz é por isso, é por aqui, você não sabe. Eu também não sei. Então eu prefiro que a vida continue e que a própria vida me dê respostas com respeito a essas coisas. Eu sou muito cauteloso com respeito a exames de verdades. A Terra vai passar por um período de purificação e vai ser, e raramente tem leio essas coisas, né? Que a gente não tem a menor certeza disso, e nem o Cristo, é interessante, hein? Nem o Cristo. Uma vez perguntaram a ele sobre essa questão da transformação do planeta e disse, olha, só quem sabe é o Pai. Isso é uma expressão máxima. Jesus não sabia, não se meteu a falar, o Espírito disse que vai vir uma bola de fogo no ar, que Jesus... para com isso, com calma, devagar, cuide do que está aqui agora, né? E não fica profetizando coisas que às vezes podem não acontecer. E é pior para o profeta, quando não acontece. Tem aqui, continuando no Correio Espírita, Pokémon, joguinho inocente ou obsessão coletiva? Tem também no Correio Espírita, a Terra a caminho da regeneração. Qual a responsabilidade do espírita nas urnas e na política? Ansiedade, livre-se dela. Quem foi Allan Kardec? Perda de tempo com Richard Simonetti. E desespero, o mau amigo de todas as horas. E também uma reportagem sobre origem e perfeição do espírito. Está aqui o Correio Espírita, quem quiser, né, se encontra aqui nas bancas, aqui em Três Rios também, para ser adquirido o Correio Espírita. São 9h13. Você está ligado aqui no programa Luz do Espiritismo no 87 FM. Pode ligar para a gente, 2422-524705, 22524705. Tem o Homem que Mudou a História de Gesiel Andrade. Está aqui o livro para você. Daqui a pouquinho o professor José Carlos Leal vai sortear esse livro. E tem também, se você quiser adotar uma criança nesse Natal, uma criança lá do Habitat, criança carente, liga pra gente, 2422524705. Eu quero adotar uma criança de 0 a 10 anos de idade. Que adotar, nós damos o nome da criança, tem um número da família, nome, idade, uma bolsa, e dentro dessa bolsa, e até de outras bolsas que você queira agregar, não tem problema nenhum, você vai colocar lá um calçado, uma roupa, vai colocar um brinquedo compatível com a idade. Se ela estiver na fase escolar, pode colocar caderno, pode colocar lápis, pode colocar apontador, caneta, canetinha, pode colocar um biscoito, pode colocar um chocolate, uma bala, ou seja, você enche essa bolsa será entregue para essa criança antes do Natal. Você vai ser o Papai Noel ou Mamãe Noel dessa criança. Se você quiser também saber mais informações, pode passar na livraria Espírita Francisco Cerqueira, procurar a Cida. Cida, eu quero adotar uma criança lá do programa Luz Espiritismo do Marco, lá, sem problema nenhum. A Cida vai passar pra gente, a gente vai encaminhar uma criança pra você, tá ok? Então, são 9h15. Professor, vamos continuar a nossa história? Mas eu vou fazer um apelo com tudo o que você disse, que diz respeito à mídia espírita. Vamos lá. Nós somos espíritas, então existem na comunidade brasileira muitas mídias. Tem a mídia evangélica, tem a mídia católica, com revistas, com programas de rádio, inclusive. Né? Inclusive, daqui a pouco entra um programa católico aqui depois do nosso. E há também uma mídia materialista, também, que tem sua direção, seu caminho e seus meios de expressão. A nossa mídia, ela é basicamente jornalística e radialista. Televisão e internet também hoje já existem a mídia espírita. Vamos dar uma importância a essa mídia. Ela é fundamental. Primeiro, nos manter informados sobre a nossa religião. Ou você acredita, ou você não acredita. Então, é interessante que você leia essas notícias dos jornais espíritas, ouça as rádios espíritas, veja os canais espíritas, vá lá para o YouTube, tem muito programa espírita nessa área, né? Para que você se mantenha sempre informado. É um dever do espírita a participação política do espiritismo, no sentido de dar valor à sua mídia. Então, compre o jornal espírita, leia o jornal espírita, né? Embora, como eu tenha dito, que são fatos, são opiniões, mas é bom conhecer as opiniões, embora você às vezes discorde delas, embora não tenham verdade total, mas quem é que tem a verdade total? Ninguém tem. Vamos cultivar mais a mídia espírita, nos interessar mais por isso, que é uma ajuda ao movimento espírita, sem dúvida alguma. Né? É isso aí, 9h16, vamos continuar nossa história? Sim, vamos. Então vamos lá. Qual a próxima pergunta, tem? Não, nós estamos na história, nós vamos até o finalzinho. Com essa história, a turma quer saber o que aconteceu com ela. Então, nesse momento, né,
ela começa a ter a ideia de criar um movimento mais amplo de atendimento às pessoas carentes, sofridas, que viviam na cidade de Calcutá, nas ruas de Calcutá, ao relento. Né? E aí ela começa todo um trabalho, né, no sentido de fazer o melhor possível. E o que ela faz? Que eu acho que é de fundamental importância. É a atenção que ela dava às crianças. Criança, para ela, era a maior expressão do cristianismo. Cuidar de criança, para ela, era algo que se assemelhava a um projeto divino, um projeto sagrado. O cristão que não se condoesse como uma criança sofrida, desamparada, sem futuro, não era digno de ser chamado cristão, porque não tinha esse compromisso. E ela, então, tem um compromisso profundo com as crianças. E ela vai nos guetos. A palavra gueto talvez fosse mais interessante trocá-la para a palavra favela aqui para nós. Né? O que é um gueto? Gueto é um bairro ou um local específico onde os discriminados se reúnem, onde aqueles que não têm família buscam família, os que não têm trabalho buscam trabalho, e que são excluídos da sociedade chamada maior, da grande sociedade. Né? O gueto é exatamente isso. Na Europa, no tempo da guerra, os judeus formavam guetos, porque eles não podiam participar da sociedade, pelo menos judeus pobres não podiam. Então eles eram confinados em gueto. Isso facilitou muito quando Hitler começa a matar dos judeus, que elas só iam no gueto, que só tinha judeu, ia lá e pegava eles. Né? E na Índia, esses guetos são formados pelos Dalits, que eram os párias, os que não pertencem a casa alguma, aqueles que não tinham emprego, aqueles que não tinham família, aqueles que estavam doentes, eram reunidos ali. E era para ali que ela ia. Quando ela chegava lá, claro, ela encontrava crianças. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, já perceberam que nas situações de dor, de aflição social e política, é a criança quem sofre mais. A criança sofre de uma maneira que a gente sequer imagina. Porque a criança é aquela que veio ao planeta, que confia no adulto, que acredita no futuro, que sonha com o futuro, e é negado isso a ela. As imagens mais dolorosas da guerra na Síria são as crianças. Exatamente, né? Não só as crianças que são vitimadas por explosões, como aquelas que são obrigadas a deixar o seu país e emigrarem para outros países. Muitas morrem em naufrágios, mas tem morrido muita criança e há muita dor na expressão delas. Né? Crianças perguntam onde está meu pai, eu quero meu pai. Outras com dores e resultados de estilhaços de balas e de bombas que caíram sobre elas e magoaram e maltrataram. Então a criança é que sofre, mas ela percebe isso. Então ela vai dar uma atenção especial às crianças. Ela vai dar à criança aquilo que a criança precisa nesse momento, que é solidariedade, que é compaixão, que é o sentimento de estar junto. Uma pessoa que não tem nada, uma criança que está chorando, se você a puser no colo, e conversar com ela, e acariciá-la, se tiver com fome, dê a ela qualquer coisa que possa amenizar a fome, você vai prestar um serviço enorme a ela. E ela tinha para as crianças um compromisso muito grande, baseada sempre em uma passagem evangélica. Eu quero deixar bem claro a vocês que ela não fazia nada inventado. Ela não inventava nada. Nada. A criatividade dela era no terreno social, alguma coisa que ela fazia. Mas, em verdade, as ideias não vinham dela, eram do Cristo, eram do Evangelho. E Jesus faz referência a crianças. E o interessante, essa referência do Cristo à criança, ela é bem tratada e maltratada. Por Teresa, ela é muito bem tratada. Pelos políticos, ela é muito maltratada. Eles pegam a criança no colo, beijam as crianças, depois deixam para lá. Depois não tem escola, não tem amparo, não tem abrigo, não tem creche, mas na campanha política pode perceber como eles gostam de crianças, mas só naquele momento. Isso é um mau uso da criança. É a criança como instrumento do processo político para eleger um prefeito, um governador, um deputado e até um presidente da República. Mas no caso dela não era isso. Ela não estava querendo, através da criança, tirar lucro disso. Nenhum proveito. Não. O objeto dela, o objetivo maior dela, era cuidar da criança.
sem se importar com aquilo que pudesse vir para ela como troco dessa relação. E ela então se lembra de ter dito, quando perguntaram a ele sobre o reino de Deus, e ele ter dito: aquele que não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Ele dá a criança como exemplo daquele que está pronto. Se você toma uma atitude de criança que exige confiabilidade, fé, esperança, ausência de violência, se você conseguir essas qualidades da criança, você dá um passo forte na direção do que os hebreus chamavam de Malkuta Chamaim, que significa o reino de Deus, o reino dos céus. Em aramaico era Malkuta de Chamaia. Então esse reino dos céus, a criança, ou quem se comportasse como uma criança, teria a possibilidade de avançar na direção desse reino. E é com base nisto que ela vai cuidar da criança. Alguma pergunta, Marcos, sobre essa? Não, parece que não. Celso, tem alguma pergunta, Celso? Não, por enquanto. O povo aqui não pergunta. Vamos lá, 2422524705, você pode perguntar, né? E a Carleta está aqui prontinho para te responder. O povo aqui não gosta muito de pergunta, não. Mas sobre isso é uma questão interessante. Quando eu dava aula na universidade, eu dava uma explicação, e eu tenho uma virtude que eu consegui ao longo do tempo, que é ser lógico. Eu, quando explico alguma coisa, explico bem. As pessoas não têm dúvida. Então, quando eu parava na aula e perguntava: alguma dúvida? Ninguém dizia nada. Gente, eu estou pedindo a vocês, tem alguma dúvida? Aí, uma pessoa simpática, agradável, uma aluna, um aluno: sabe o que é, professor? O que é? É que o senhor explica tão bem que a gente não tem dúvida. Eles não percebiam que eu não queria dúvidas. Eu queria curiosidade, que é uma outra coisa. Você pode ter entendido muito bem o que eu disse. E para aí. O que você quer saber além disso? Essa é a curiosidade. A pergunta da curiosidade é que é fundamental, não é da compreensão. Você entendeu. Se eu disser para você, né, que os cavalos árabes são mundialmente conhecidos como cavalos fortes, cavalos que correm muito, cavalos, enfim, você entendeu isso? Sim. O que eu disse? Falou que o cavalo árabe é muito bom. Peraí. E aí? Não cabia perguntar: professor, só existem cavalos árabes? O cavalo russo, por exemplo. Aí, você está pegando um tema e ampliando. Exatamente. Pela curiosidade. Se você me ouvir e ficar quieto, vai tocar para frente. Vamos embora. E você não aprende nada. O René Descartes, o fundador do racionalismo, e aquele que orientou seu livro, Allan Kardec, que também era muito racionalista, né? Ele dizia assim: a dúvida é o princípio do conhecimento. E a dúvida é gerada pela curiosidade. Se você não é curioso, aquela coisa que você encontra: deixa para lá, deixa para lá, você não aprende nada. Se você aceita alguma coisa como verdade, o nega como mentira, você não aprendeu. Mas quando você pergunta a quem está colocando a questão: peraí, não ficou claro para mim. Aí você começa a aprender. Que a pessoa vai ter que te explicar de novo a você, ou procurar outro modo de explicar, e você começa a aprender. Quando você não pergunta ao padre, ao pastor, até ao pai de santo, né, ao orador espírita, sobre o que ele está falando, você vira fanático. Porque a verdade dele passa para você, a sua verdade, sem nenhuma crítica. Né? Você aceita como verdade também. Então, voltando à questão da criança, então a criança tem uma característica fundamental: o cuidado com a criança é de Madre Teresa. Agora, ela tinha um outro cuidado também. Ela tinha um cuidado muito grande com os rancenianos. Vou explicar a vocês essa palavrinha. Essa palavrinha é o modo correto, politicamente, é o modo ideal de se usar o termo leproso. Não se usa mais, ou não se deve usar mais, o termo leproso. Que era usado na época de Cristo, inclusive. Até bem pouco tempo é usado. Até bem pouco tempo é usado. Mas ainda é usado. Se chama leprosário, a coluna, né? Dos leprosos. Até Vale Macedo tem uma coluna aqui perto. Então, essa história da lepra, ela é terrível, terrível. E quando Hansen descobriu o bacilo da lepra, passou a chamar-se hanseníase, o mal de Hansen, porque foi ele quem descobriu o Mycobacterium leprae, que é o bacilo que causa a lepra. Né? Mas na antiguidade havia uma coisa interessante, bem interessante. Na antiguidade a doença
não era física. Não havia doença física, até porque eles não possuíam maneira de saber disso. Não tinham microscópios para examinar o mundo bacteriológico. Hoje há microscópio com calibre fabuloso. Né? Não tinham um conhecimento científico para descobrir coisas como DNA, por exemplo, né? E outra genética. Não sabiam nada disso. Então, qual a resposta à doença? A doença vem de Deus. A doença vem dos deuses. Então, quanto mais grave é a doença, pior você está com os deuses. E quem está muito mal com os deuses tem um nome: maldito. Maldito. Então, maldito é aquele que tem uma dívida com a divindade muito grande. O povo da Mesopotâmia antigo acreditava muito nisso, né? Que as doenças vêm dos deuses. Todos os povos antigos, né, tinham essa crença. Ao lado disso havia a crença dos médicos da época também. Os médicos. Que eram mais científicas, mas tão... Mais médias do que médicos. E tão folclóricas, né, quanto essas. O que acontecia então com o mal de Hansen? O mal de Hansen era tido como uma doença maldita. Então o leproso era tido como uma pessoa maldita. Por isso ele era afastado da comunidade. Havia uma ideia, um vale chamado Vale dos Leprosos, né? Ficava perto de Jerusalém, perto do Vale dos Queijeiros de Jerusalém. E as pessoas que iam para lá, então, formavam um grupo de pessoas altamente malditas. Pessoas que você não podia entrar em contato com ela. Essas pessoas tinham que caminhar a 20 passos de você. Você não podia chegar perto. Você não podia conversar com essas pessoas. Até conversar. Então você ficava a uma certa distância. O Evangelho é uma passagem interessante em que um ranceniano vai à procura de Jesus, que ele quer a cura. Mas ele para a uma certa distância. Ele não chega perto. Porque não era aceitável que uma pessoa chamada sadia se encontrasse, porque a ideia era que o mal era um mal altamente contagioso e que a desgraça dele podia passar para você. Na Índia também era assim. Na Índia também era assim. As pessoas tinham, como o anceniano, né, o doente da pele, essa doença dérmica, eram pessoas que tinham que ser afastadas, tinham que andar com o sino tocando, porque se você parasse na sombra de uma pessoa dessa, você era contaminado. Então, veja que situação. E ela começa a quebrar esse tabu. Ela se aproxima do homem que tem hanseníase, da mulher que tem hanseníase, e que era proibido se aproximar. Ela se aproxima, ela abraça, ela aconchega essas pessoas. Isso vai lembrar um pouco o Francisco de Assis, que não só abraçou, como beijou um leproso. Então, essa ideia de que você não é especial, que aquele que é magoado, que é ferido, precisa de você, está nos grandes espíritos. Os pequenos, como nós, é cheio de medo, é cheio de receio. Eu conheço uma pessoa que ela não toma nada na rua, porque ela pergunta quem que bebeu nesse copo. Não sei quem bebeu, né? Não sei. Só copo descartável. E não está bem lavado. E vai por aí. Não é? Essas pessoas guardam essa noção, essa ideia de que o mundo todo é contaminado e eu preciso ficar puro fisicamente. Né? E aí ela não tinha esse problema. Ela chegava, abraçava, cuidava. E não pegava. Não, porque o mal da hanseníase é um mal reencarnatório. Não pega por isso. A sua dívida é sua. Se nessa encarnação... Não é de ninguém. Você pediu a bênção, num certo sentido, da hanseníase, é você e não o outro. Vocês têm uma ideia? Eu trabalhei muito tempo... Explica isso, a bênção da hanseníase, dos ouvintes. Sim, porque quanto pior é o mal que acomete você, quanto pior, melhor é para você. A ideia, mais ou menos, é a seguinte. Você vai fazer uma compra, vai comprar uma geladeira. Aí diz lá o vendedor, a gente pode parcelar isso aí, em quanto tempo? Aí você para, pensa um pouquinho. Quais são as possibilidades? Até 36 meses. Então vai chegar um suíço covarde, safado, ou muito pobre, né? Que vai dizer, eu quero 36 meses. E vai passar anos, né? Para ter a geladeira para ele. Vai lá um sujeito corajoso que diz, não, eu quero 12. E vai chegar um que vai comprar à vista. No plano espiritual é assim. Quanto maior é a sua dívida, você tem que parcelar menos.
Então, alguns têm a Para coragem, poder terminar logo. de aceitar uma prova dificílima, cegueira também de nascença e outras situações dessa, porque você, se passar bem por essa atividade, você deu um passo à frente no caminho da redenção. E se você ficar como a gente aqui, só tem gripe... Reclamando? E só tem gripe, dá uma tossidazinha, corre pro médico, né? A gente é muito mole, é muito fácil, vai dar os 36 meses, você vai ficar aqui muito mais tempo atrás, né, daqueles que já tiveram mais coragem de avançar. Por isso a doença é uma bênção. Tratamento de beleza para o espírito? Isso, do ponto de vista, né, do mundo, a doença é péssima. A gente não quer isso. Mas do ponto de vista espiritual, a doença é uma alavanca que leva você à frente do processo evolutivo. E ela possui uma consciência clara disso. Alguma pergunta aí? Chegou uma pergunta aqui. Qual o sentido da frase "deixai vir a mim as criancinhas"? É exatamente aquilo que nós falamos há pouco, né? Essa frase quer dizer mais ou menos o seguinte: não peçam que as crianças se aproximem de mim, que elas também precisam de mim, da minha energia, da minha luta. Não as impeçais, porque com certeza Jesus teve vibrações muito positivas. E quando ele chegava a uma cidade, vinha aquela porção de crianças para abraçá-lo, para estar com ele. E a mãe, a avó, o pai, para, não vai, chega para lá, não vai perturbar o moço não, hein? Para com isso. E ele não faz isso não, deixa elas virem. Porque nesse contato que ele tinha com as crianças, ele passava para elas as energias de que elas necessitavam. Elas colhiam essas energias, né? Mas continua essa história delas no reino dos céus. Quer dizer, é preciso até observar que a criança não é um estorvo, não é um empecilho, e pode ser para você um exemplo de confiança na vida. Tá? Quando uma criança, eu me lembro, isso contam a meu respeito, mas eu não sei nem se é verdade, mas dizem que quando tinha 8 a 9 anos, perguntavam para mim, aquela pergunta se faz de toda criança, né? O que você quer ser quando crescer? Aí eu disse, presidente da República. Mas que ingenuidade, que pobre, uma vida miserável. Eu era adotado em Vitória, numa favela de Vitória, Espírito Santo, da República. Mas era um sonho, era uma ideia que eu tive. Isso mostrava a minha pureza nesse sentido, da ingenuidade de eu pensar que eu podia ser. Mas eu fiz todo o esforço para crescer de algum modo. Não cheguei a presidente da República, mas avancei um pouco nessa direção. Me formei, fui à universidade, me graduei, me pós-graduei, escrevi 85 livros. Por quê? Porque eu tinha ambição de fazer alguma coisa, porque eu queria ser, mas não posso ser presidente da República, mas posso fazer o melhor. Sonhe alto, não sonhe por baixo, sonhe alto. Porque você pode não chegar ao seu sonho, mas avança muito na direção dele, se você tiver essa confiança. E a criança é isso. Ela é tão ingênua que pode acreditar que ela possa ser aquilo que ela não pode ser pelos empecilhos materiais. E até pode, em muitos casos. O Lula, né, era um filho do Nordeste, um camponês, pessoas muito humildes, muito pobres, vai para o Rio, então torneiro mecânico, né? E nessa vida ele entra para a política, vai para o sindicato, e um dia aprende a República. Um dia ele acreditou nesse processo, mas cuidou de trabalhar nesse sentido. E as vidas, as conjunturas e a espiritualidade confiaram a ele o poder do Brasil. Diferente da Índia, que ele pôde mudar de classe social. Na Índia você não consegue fazer isso. Ele acabaria em Garanhuns mesmo, mas não sairia de lá nunca naquela posição. E nós não vamos discutir o valor dele, político, ele é bom ou mal, não estamos discutindo isso. Dando apenas um exemplo de uma pessoa que tinha confiança no futuro e trabalhou nesse sentido, e quando a chance chegou, ele apanhou, né, como se faz, a expressão de unhas e dentes, né, e se tornou aquilo que ele jamais sonhara ser, mas que de repente descobriu que ele podia ser. Isso também é muito comum com a gente. Você pode não estar sonhando em viver uma vida interessante, mas chegou uma oportunidade positiva, honesta, por que você não avançar? A criança também não tem medo. O medo impede muito a gente, né? Se você chegar perto de uma criança de um ano e botar uma cascavel perto dela, é capaz dela querer brincar com a cascavel. Não tem medo, né? E o medo, quando ele é medo fóbico,
doentio, ele atrasa muito a nossa evolução espiritual. Então a criança, por não ter medo, é um exemplo também do nosso medo demasiado das coisas da vida, que nos afasta do progresso, nos afasta do avanço. Por isso que ele diz, deixai vir a mim. Não só porque a criança é um exemplo do cidadão do reino de Deus, como também era um momento em que ele podia passar energias positivas para aquelas crianças. E Jesus é um catalisador de energia. Eu tenho a impressão que um abraço dele, né, devia ser uma coisa muito restauradora das nossas forças. Hoje é uma terapia do abraço. São pessoas que vão aos locais que têm doentes e abraçam os doentes e apertam a mão com firmeza. A ideia é de que o sadio passe para o doente as energias que ele tem. Imagine um abraço em Jesus Cristo, como é que seria? Isso é interessante, né? E as crianças, para ele, eram essas receptoras da sua energia, e aquelas pessoas que tinham a qualificação principal, as qualificações principais para chegar ao reino de Deus. Bom, nós estamos 9h38, estamos chegando na reta final do programa. Então, eu vou fazer a última chamada agora, para você ligar para a gente, 2422-524705. Tem um livro, O Homem que Mudou a História, do Gesiel Andrade. Está aqui o livro para você ver, ó, a turma da internet, da internet e da televisão, tá? Está aqui, ó, O Homem que Mudou a História. É só ligar para a gente, 2252-4705, 2252-4705. Tem mais uma pergunta chegando aqui, a gente tem que terminar ainda, né, a história. Ainda temos mais 12 minutos só. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, professor, tá? Como manter essa criança interior? A expressão criança interior, né, ela pertence à psicanálise de Jung, né, a ideia da criança, da criança por dentro, né? A criança interior ela é interessante. Ela se manifesta às vezes. Quantas vezes eu, aos 76 anos, quis fazer algumas coisas, como jogar futebol, como cantar, como participar de uma atividade mais lúdica, e a minha idade não física e espiritual impediu isso. Isso não é bom, não é legal, não fica bem. Mas a minha criança interior não envelheceu. A questão da criança interior é essa. Você tem 80 anos físicos, mas dentro de você há uma criança. O Manuel Bandeira tem uma poesia que eu vou passar para você que me perguntou, que é interessante. É um velho, ele velho, olhando para um espelho. Ele olha para o espelho e diz assim para o espelho: espelho, amigo meu, você é muito sincero para comigo. Você me mostra as minhas rugas, as minhas epanevroses, os meus cabelos brancos. Espelho, você é muito verdadeiro. Mas, espelho, ao mesmo tempo, você é muito mentiroso, porque você não mostra a criança que tem dentro de mim e quer brincar. Então, aos 80 anos, esse velho não fica bem, velho fogueteiro, vai dançar forró. Mas no fundo, ele tem uma criança dentro dela, que o espírito não envelhece. Esta é a criança interior. O espírito é colocado fora do tempo. Ele não envelhece. Ele continua vivo, e com a mesma idade que ele tinha, né, quando ainda era bem pequeno. E, em verdade, o espírito está fora do tempo. E não tendo idade, você é sempre uma criança por dentro. E devia dar mais atenção a isso. Outra questão. Senão a gente não termina a história, né? Vamos ter que terminar essa história ainda. Sabedoria natural dos índios com a medicina e a espiritualidade. Como explicar essa sabedoria deles? Eles são crianças, né? Isso é importante também. Eles não estão contaminados pela ideologia de nossa, pelo nosso comportamento materialista, pela nossa visão de mundo. Então, eles são muito mais receptivos à troca com a espiritualidade. Existe um jesuíta que viveu no século XVI, chamado Azpilicueta Navarro. Ele tem um livro falando dos índios. E ele conta que numa comunidade que ele estava, né, havia um espírito chamado Piuyara. Esse espírito vivia dentro d'água. Então, numa certa época do mês, a tribo se reunia e fazia uma prece, uma invocação desse espírito. E um índio médium recebia esse espírito e receitava para as pessoas. Então a espiritualidade estava presente na vida deles. E era muito fácil essa referência, eles não tinham questionamentos com respeito a isso. Não é?
Se era o Piuyara, vamos receber, vamos discutir isso. A gente discute muito e faz pouco. Então o índio, em função da sua evolução espiritual, ele está mais receptivo às relações com a espiritualidade. Esse é um tema muito bonito. É pena que não tenhamos tempo para examiná-lo com mais cuidado. Mas a resposta mais associativa é essa. O problema do índio está ainda contaminado por nossa malícia, por nossos sofismas, por nosso materialismo, facilita para eles uma relação profunda, principalmente com os pajés, entre a espiritualidade e a cura do índio e a mediunidade. Eu tenho um livro chamado História das Ideias, dos Espíritas e Marcos. Eu tenho um e tenho dois. Aliás, eu tinha até aquele primeiro amarelinho que você tinha fino ainda, eu tenho em casa ainda. E no primeiro volume eu dediquei um capítulo ao mito Tupinambá, aos índios, né? A maneira como se relacionavam com o sagrado. E o sagrado era um mundo espiritual. Em muitas tribos hoje, os xamãs correspondem a isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, o xamanismo é muito atuante, né? E quem faz o xamanismo é sempre um índio. Os índios são excelentes médiuns nesse sentido. Eles estão muito mais abertos à mediunidade do que nós, que a negamos muitas vezes. Esse livro, eu tem o branco e tem o verde, né? Eu tenho algumas palestras que eu tiro com referência desses livros. Muita coisa boa nesse livro para fazer palestra aí. Inclusive essa das curas, a introdução eu tiro de uma parte do livro do senhor. Uhum. Bom, nós vamos terminar a história de Madre Teresa de Calcutá? Vamos. Nós estamos a mais 7 minutos só. Dá tempo. Nesse momento da vida de Madre Teresa, ela intensifica a relação dela com Jesus. Mas não intensifica partindo dela, mas partindo do Cristo. O Cristo começa a se manifestar para ela, não visualmente. Muitas vezes eu também questiono isso. Pode não ser Jesus Cristo. Pode ser um espírito da equipe de Jesus, bastante evoluído, que se manifesta para ela. E ela toma esse espírito como Jesus Cristo. Jesus ou não Jesus, o fato é que esse espírito diz a ela: é preciso criar uma ordem religiosa para a Índia. E tem que ser uma ordem que tenha o caráter, a face, a personalidade da Índia. Que as freiras se vistam como mulheres indianas, usando sari indiano, inclusive. Né? E ela então começa a ter interesse na formação de uma ordem. Mas aí é um problema sério. A religião católica é muito burocrática, muito cuidadosa até. Nessa burocracia, um certo cuidado. A religião católica não aceita facilmente algumas posições, algumas posturas que ela julgue que não são adequadas. Quem passou por isso muito duramente foi o Chico de Assis, São Francisco. Queria montar uma ordem, fundar uma ordem também. O Papa teve dificuldades com respeito a aceitá-lo na ordem franciscana. A mesma coisa acontece com a Teresa. Ela tem que passar por uma série de trâmites burocráticos, falar com o padre local, dali falar com o bispo, depois falar com o arcebispo. E naquela época não havia e-mail. Então, como é que era feito isso? Por carta. Então, ele mandava uma carta ao Papa e levava meses para o Papa mandar a carta de volta. Mas ela jamais desistiu. Ela seguia também uma regra do Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, você nunca desista. É uma lição dela. Tem um projeto a fazer, só desista se você desencarnar. Enquanto estiver vivo, lute por isso. Ela fez isso. Ela passou um tempo muito grande, primeiro no baixo clero, tentando convencê-los de que ela desejava um trabalho, e que esse trabalho não era a intenção dela, não era o interesse dela, mas era o próprio Jesus que queria aquele trabalho. E ela recebe sempre vários nãos. Mas perante um não, ela reconstitui-se, não fica magoada, não fica zangada, não fica aborrecida, acolhe aquele não como uma possibilidade, aliás, muito lógica, né? Na vida, quando você vai pedir alguma coisa a alguém, você tem duas possibilidades, sim e não. Você recebe o sim, tudo bem, você recebe o não, você fica muito zangado, e até desiste. Mas tem que entender. Até desiste, mas tem que tomar uma posição certa. Eu recebi sim aqui, mas esse não aqui, mas vou conseguir, eu vou ter um sim. Esse não é temporário, não é definitivo.
E muita gente tomou um não como definitivo. Para ela não era temporário, ela insistia. E ela foi insistindo, com cartas, mandou várias cartas para o Papa, de tal maneira que um dia ela conseguiu convencer o Papa, a obstinação dela, convencer o Papa de que a ordem era possível, era viável, era factível e era urgente. E aí o Papa, né, resolveu ajudá-la e resolveu reconhecer a ordem. E reconhecendo a ordem, agora ela podia trabalhar de uma maneira mais tranquila. Que enquanto ela não possuía uma ordem, enquanto ela era, até ela foi excluída da Igreja Católica, então ela que desejou essa exclusão para poder trabalhar melhor, ela tinha problema, porque a Igreja não amparava. A Igreja não ia com ela estava sozinha. E quem ia com ela eram as pessoas que gostavam dela, que acreditavam no trabalho dela. E a Igreja não acreditava no trabalho dela. Mas quando o Papa diz que é possível, aí sim, ela recebe uma chancela da Igreja. Tanto é que no final da vida, ela vai ser acolhida pela Igreja definitivamente, porque ela vai virar santa, né? E a santidade é a ideia de que alguém chegou perto de Deus, faz parte dos eleitos de Deus. Ela chegou a isso, a ser santa no final da vida, e quando ela desencarna, ela é elevada de beata a santa, né? Então, voltando à nossa questão, agora ela tem um espaço real, verdadeiro, ela pode atuar na sociedade, ela tem o respaldo da Igreja. Vive mais, cerca de 83 anos, trabalhando, servindo, e o trabalho dela começa a desgastar o corpo dela. Teresa nunca teve na vida, né, muita saúde. Não tinha saúde. O nome dela é engraçado, se você esquecer, é Broncha Balaxiu, que era o nome dela. Quando ela se converteu, tornou-se freira, trocou de nome. A Mãe Teresa de Calcutá. Passou a chamar-se Mãe Teresa. Teresa. Em homenagem a Teresinha de Lisieux, que é a Teresinha do Menino Jesus, né? Ela passou a ser chamada em homenagem a Teresinha. Ela passou a ter o nome Teresa. E a partir daí, então, hoje ela já é mais uma santa da Igreja Católica, né? E embora ela não desejasse isso, não quisesse isso, nunca se preocupou com isso, mas a vida dela foi um exemplo de santificação. E por isso a Igreja a aceitou assim. E ela vai desencarnar, né, por excesso de trabalho, por ter desgastado o corpo pelo trabalho. Aliás, é uma frase interessante, um francês chamado Camille Flammarion fez um discurso sobre Allan Kardec, na sepultura, e usou uma expressão que se aplica à matéria. Foi uma espada que gastou a bainha. Quem é a espada? A espada é o espírito. Quem é a bainha é o corpo. Então, de tanto trabalhar, a bainha foi por comida, né, pela espada. A mesma coisa aconteceu com ela. De tanto trabalho, ela causou males físicos irrecuperáveis e acabou por desencarnar em 1997. Né? É isso aí. Não chegou mais pergunta. 9 horas e 50 minutos. Queria que o senhor desse se despedisse agora, suas considerações finais, que a gente já vai fazer o sorteio. E tem muita gente aqui parabenizando pelo estudo de hoje. Inclusive, tem que estar mandando um abraço para você também, o Carlos Assis, lá do Rio de Janeiro, teu amigo lá. O Carlos ele tá sempre ligado na gente todo domingo, tá? Tudo bem, Carlos, é um prazer. Ele tá mandando um abraço para você. Obrigado, aqui. Outro para você. Lá da Rádio Rio de Janeiro. Isso. O Carlos é uma pessoa muito interessante, a gente gosta muito Já dele. tivemos com ele aqui em entrevista. Vamos trazer ele outras vezes também. Ano que vem eu já estou programando uma vinda dele aqui em Vale a entrevista. pena, sim. Vai ser um excelente dia, meu amigo. Bem, vamos voltar então nessa questão. Gente, eu não gosto dessa parte dos programas que eu frequento. No rádio, na televisão, eu não gosto. Não gosto porque no final alguém fala assim, deixa uma mensagem. Como se eu tivesse alguma competência de dar mensagem. É despedida, né? Despedida sem mensagem, não. Então, vocês, muito obrigado por terem ouvido o programa. Continuem conosco, continuem participando da nossa rádio, desse espaço que aqui tem o Espiritismo. Continuem sempre conosco e, se possível, participando como foi hoje. Gostei muito de vocês terem perguntado. Eu acho que, nesse caso, vocês são a alma do programa à medida que vocês interagem conosco. Muito obrigado. Viu? É isso aí. Tem uma turma aqui, ó, o Arlindo
Pombo, a Romália, tem também a minha tia Cida, o Jorge Gril lá em Cabo Frio, a Roberta, Ana Giovana. Oi, Aninha, tudo bom? A Elô, grande Elô Ragone, minha amiga Elô. O Carlos Assis, eu tinha falado, também está aqui mandando um abraço. O Genesi, Ana Paula de Souza, a Sandra Lima. Ô, Sandrinha está falando lá de Minas, tá? Falando também com a gente aqui, ligada aqui no programa Luz Espiritismo. Não é só turma, mas agora que não, agora tem uma turma de longe também. A internet, agora a gente vai passando ao vivo aqui e vai, e a turma vai comentando, vai mandando pergunta, São 9h52, vamos fazer aí o sorteio do livro, O Homem que Mudou a História. Saiu para o número 3, a terceira ligação de hoje, Saiu para o Fábio Gomes do Caixa d'Água. Fábio Gomes do Caixa d'Água. Tem gente que gosta assim, eu ligo no final que é mais fácil ser sorteado. Não tem isso não. Às vezes sai para a primeira ligação, às vezes sai para a terceira, às vezes sai para a última, para o meio. Aqui é sorteio, não tem jeito. Então, olha, o Fábio Gomes do Caixa d'Água ganhou o livro O Homem que Mudou a História de Gesiel Andrade. Está aqui o livro, ó, mandando também para a turma da televisão lá, canal 95 Tech Cable, ó. Tá aqui a turma do Facebook, tá? O Homem que Mudou a História saiu para o Fábio Gomes do Caixa d'Água. Bom, professor, quem não ganhou o prêmio material foi o Fábio Gomes, ganhou o livro O Homem que Mudou a História, ganhou o prêmio espiritual por todos esses ensinamentos. Mas olha bem, gente, aquela frase que eu vou repetir para vocês. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere, continue ligando. Continue ligando. Um dia você vai ganhar o livro. Um dia você vai ganhar o livro. Acredite nisso, que é verdade mesmo. Exatamente, um dia você vai ganhar o livro. Ou outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer, tá? Bom, tenham todos um bom domingo. Débora, quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo? Agradecer pelo convite. Eu que agradeço você estar dando esse help pra gente hoje aqui. Precisar, estaremos aí. Ok. Mais um para a equipe aí, o Celso. É isso aí. Agradecer o Manão também que esteve aqui com a gente, nos ajudando. Bom, são 9h54, chegando ao final de mais um programa Luz do Espiritismo. Tenham todos um bom domingo e até semana que vem com mais um programa Luz do Espiritismo. Bom dia! Ô Celso, quando você quiser... Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade,